Porque o ponto que eu vou querer ressaltar aqui é que o nosso cérebro, às vezes, ele pode funcionar como um cúmplice da nossa aderência a fake news, tá certo? E por que isso, né? Porque existe uma coisa, até a Natália me corrigiu no termo, o termo correto é viés de confirmação. O que é viés de confirmação? Quando a gente tem uma convicção de alguma coisa, está convicto de algo, e a gente tem N convicções aí que a gente está vendo que as pessoas têm, as mais absurdas, mas elas têm. É interessante que toda e qualquer evidência na direção que confirma aquela convicção, o nosso cérebro ele tem um nível de ativação muito maior do que quando nas estruturas que marcam a chegada de uma informação, né? O registro de uma informação, do que quando vem uma evidência contrária. Para dar um exemplo, hoje de manhã, assim, até, né, numa sessão, uma pessoa levantou e trouxe assim, um dado sobre a Nigéria e o número de vacinados na Nigéria e que teve poucos casos de morte na Nigéria. Então, assim, a pessoa busca um dado, quer dizer, tem o planeta inteiro que voltou a funcionar porque teve vacina, mas um dado num país, não, aquilo ali mostra que não tem nada a ver com a vacina, descredita todo o contrário e tem um enorme viés de confirmação tal. Então, essa é a primeira coisa, as áreas do cérebro, elas aumentam a sua atividade quando a evidência que vem, por mais fake que seja, por mais pontual que seja, né, uma gota dentro de um oceano, aquilo ali aumenta a atividade neural. O resto do oceano não tem o mesmo impacto. A segunda coisa é que a evidência que é contrária, ela ativa no nosso cérebro estruturas que têm a ver com medo, ameaça, mal-estar, nojo, aversão. Ou seja, o cérebro da gente, por mais complexo que ele seja, ele tem alguns padrões mais ou menos comuns. Tudo aquilo que me dá medo ativa algumas estruturas que têm a ver com ameaça. Tudo aquilo que me dá prazer ativa um circuito do bem-estar, da recompensa. Tudo aquilo que me dá aversão ativa aquele circuito. As coisas as mais díspares vão fazer isso aí. Então é interessante porque a neuroimagem funcional está mostrando que o cérebro ele tem padrões de funcionamento, né, que conseguem interpretar o mundo, mas sinalizam de maneira similar, independente do tipo de informação que chega, de acordo com como é que aquilo vai calar no indivíduo, tá certo? Vai conectar com o indivíduo. Então é bem nítido, assim, quando chega uma informação que está na linha do que tu não pensa, isso ativa o teu sistema de aversão, de ameaça. Então, a mensagem é assim, uma coisa no contrário do que eu penso, é uma ameaça a mim. E a contrapartida disso, eu vou encerrar o que eu estou falando aqui agora nesse sentido, porque para a gente poder te ouvir um pouquinho do ponto de vista da jornalista falando sobre isso, a contrapartida disso é que quando a gente está lidando com coisas que tem a ver com aquilo que a gente realmente pensa, as nossas crenças e tudo mais, e alguma coisa está ligado a isso, né? Traz não vou dizer uma confirmação disso, mas está relacionado a coisas sobre as quais a gente tem convicções muito fortes, ativa no nosso cérebro as estruturas ligadas à nossa identidade, ao famoso self, aquilo que nos define, aquela sensação que a gente tem de que isso me pertence, de que esta coisa sou eu, este pensamento sou eu, esta crença sou eu, este funcionamento sou eu, né? Então é muito interessante que tu vê que uma coisa que está na direção disso, que invoca teu posicionamento de uma coisa que te define, ativa uma área de identidade. Uma coisa contrária a ti, ativa áreas que te ameaçam. Então fica bem fácil de entender o nosso cérebro sempre sendo um pouco... Cúmplice eu estou botando entre aspas, estão entendendo, né? Mas a gente poder, assim, aceitar essa fake news e, de uma certa maneira, reproduzi-la, entendeu?